Olá pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Diogo Salviano, psicólogo clínico, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema que eu iniciei um pouquinho lá no vídeo passado e que hoje a gente vai explanar um pouquinho mais, que é a importância do discurso tanto no âmbito subjetivo como no âmbito social. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é que discursar é muito mais do que simplesmente expor uma opinião ou expor uma ideia. Discursar também é causar algum efeito ou algum afeto nas pessoas, né? Quer dizer, aquilo que a gente fala, além de evidenciar aquilo que a gente pensa, também produz efeito nas pessoas, também faz com que as pessoas se afetem, se mobilizem. Então é importante refletir sobre aquilo que a gente diz, principalmente quem tem muita visibilidade, porque aquilo que a gente diz, aquilo que a gente discursa, tem uma influência na vida das pessoas e causa algum afeto na vida dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas podem se mobilizar a partir desse discurso que é colocado, desse discurso que é proposto. Então a gente precisa pensar, quando a gente discursa, justamente de que lugar esse discurso parte, né? Quer dizer, que lugar é esse que eu habito, que eu ocupo e que me dá um posicionamento ou então uma visão de mundo bastante específica e que me faz falar as coisas que falo ou me faz falar como falo. E também pensar quem é que fala, né? Quer dizer, quem sou eu falando? Eu sou uma pessoa que tem domínio no assunto, eu sou uma pessoa que tem muita visibilidade, mas não tem domínio nesse assunto. Quer dizer, então é importante pensar nesses dois pontos, porque isso vai influenciar também quem está recebendo esse discurso ou quem está entrando em contato com esse discurso. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, na teoria lacaniana, na psicanálise lacaniana, ela vai dizer, por exemplo, que é por meio desses discursos que a gente constrói os laços sociais. Ou seja, Lacan dizia que o discurso é um meio pelo qual a gente se relaciona com as pessoas, né? Por isso que é tão importante a gente refletir sobre que discurso é esse que me faz se relacionar com as pessoas, que discurso é esse que eu levo até as pessoas, que fazem com que elas se aproximem de mim, ou então que discursos são esses que me chamam a atenção, que fazem com que eu fique interessado, ou que discurso é esse que eu me identifico minimamente. Por que é importante pensar nessas enunciações discursivas que vão modelando as minhas relações? Porque por meio dessas enunciações discursivas, eu tenho base para tomar atitudes, para expressar um comportamento, né? Para expressar uma opinião, para expressar uma ideia. Então, esses discursos que tanto eu vou efetivar, que eu vou falar, que vai sair de mim, esse discurso que eu vou pronunciar, ou então esse discurso do qual eu entro em contato, me dão base para reproduzir tanto um comportamento como reproduzir também uma ideia que é disseminada por meio desse discurso. Por que eu achei importante discutir isso hoje no vídeo com vocês? Porque a gente está vivendo um momento muito caloroso, muito aquecido em termos de política, onde a gente tem entrado em contato com discursos tanto de pessoas na mídia, né, sejam os políticos, seja a grande mídia falando sobre a política, como também entrado em contato com o discurso de muitas pessoas nas redes sociais, principalmente, né, discutindo política, embora discussões bastante interessantes evidenciam muito do que as pessoas pensam ou muito de como as pessoas pensam e evidencia isso por meio desse discurso que é disseminado. E aí eu não posso deixar de dizer também que esse discurso que hoje a gente entra em contato nas redes sociais, na grande mídia, ou até mesmo na candidatura de alguns candidatos, né, é um discurso que prega uma lógica dualista. E nesse sentido a gente se vê de fato vendido a essa situação e acaba tendo que escolher entre um lado ou outro. Acho também que é importante pontuar que esses discursos que a gente entra em contato nas redes sociais, principalmente, né, é um discurso onde o ódio ele vem sendo disseminado e a gente vê claramente. Quando as pessoas atendem a essa lógica dualista, né, onde um é certo, um é errado, um é o salvador, outro não, a gente acaba se deparando então com uma realidade onde as pessoas vão se degladiar nessas redes, né? Então, se eu tenho uma pessoa que pensa diferente de mim ou que acredita em um lado e eu não consigo lidar com esse discurso que o outro lado propõe, né? O que acontece? Eu vou
ter que me defender. E aí como que eu me defendo? Eu ataco o discurso do outro. E aí eu ataco o discurso do outro desmerecendo o outro, desmoralizando o outro, falando mal do outro, né? Então é isso que a gente meio que vivencia hoje nas redes sociais. A gente se depara com vídeos onde as pessoas cometem violências contra as outras, seja verbal, seja física. Esse é um discurso que realmente está posto e é um discurso que vem sendo disseminado até mesmo no meio político. Para além dessa disseminação, as pessoas elas se identificam com esse discurso, né? E o que está por trás dessa identificação que as pessoas acabam por encontrar nesse discurso, né? Talvez uma necessidade de segurança, talvez uma necessidade de controle que é proposta nesse discurso e que as pessoas, nesse momento histórico, nesse momento atual que a gente vem vivendo, parecem demandar. As pessoas demandam essa necessidade de segurança, as pessoas demandam esse controle que hoje socialmente meio que se perdeu. A questão que fica é aqui: será que eu entro em contato de fato com esse discurso, né? Se, como eu estou dizendo, esse discurso é um discurso de ódio e a gente percebe tantas pessoas se identificando com esse discurso, então como as pessoas se identificam, né? Será que as pessoas estão tão odiosas assim? Será que elas realmente disseminam esse ódio, né? Eu acho que talvez o que fica por trás dessa questão é justamente a falta de contato com esse discurso. A gente às vezes fala coisas que evidenciam o nosso funcionamento inconsciente, né? O próprio Lacan, como eu citei anteriormente, dizia que o nosso desejo, o nosso inconsciente fala através do discurso. Quer dizer, o inconsciente se evidencia na linguagem. Então, de uma certa maneira, há um desejo inconsciente. E aí eu acho que cabe a cada sujeito tentar identificar ou tentar pensar o que é que faz eu me identificar com esse discurso, pensar se esse desejo é da ordem da repressão ou talvez da ordem do conservadorismo, enfim, isso já é uma questão que eu acho que cada sujeito precisa pensar e entrar em contato para poder justamente refletir. Será que eu estou entrando em contato com esse discurso que eu propago ou que eu me identifico? O que não dá para a gente ter dúvida nesse momento é que existe um imaginário, um ideal imaginário discursivo que está posto nesses discursos, de que a gente vai estar seguro, que propõe para a gente essa condição de segurança ou essa condição de controle que a gente tanto deseja, né? E eu acho que a questão é: quem é que está sendo beneficiado com essa segurança ou com esse controle que está sendo proposto? Acho que a gente precisa pensar também naquele lugar de fala que eu falei lá no começo, né? Da onde está saindo esse discurso, quem é que está enunciando esse discurso, quem fala esse discurso, tem muito a dizer sobre para quem ele fala ou sobre com quem ele fala. Será que todo mundo está incluso nessa segurança proposta? Será que todo mundo está incluso nesse controle? Será que todo mundo quer estar sob esse controle, né? Eu acho que é importante se pensar essas questões para a gente poder romper com esse ideal imaginário que esse discurso que hoje se propaga nas redes vem propondo, né? Para a gente poder romper com essa lógica dualista, né? Do que é bom e do que é ruim, de que isso é bom ou isso é ruim, de que isso é certo e isso é errado, para a gente poder entender que não existe só essa lógica, que entre o certo e o errado existe um caminho, né? Existem outras escolhas, existem outras opções, que ambos os lados podem ser errados, ou que ambos os lados podem ser certos, ou então que existem pessoas que não querem atender essa lógica e vão escolher uma outra opção. E o meio para fazer esse contraponto, para poder olhar para essa lógica dual e perceber outras realidades, outras possibilidades, é a discussão. É justamente entrar em contato com outros diálogos, com outros discursos, estar disposto a escutar. Nesse sentido, a psicanálise é um dos caminhos viáveis. A psicanálise ela entra nesse contexto do discurso justamente para poder questionar o discurso, né? E não questionar para dizer tá certo ou tá errado. Questionar para perguntar que discurso é esse? Para que o sujeito que discursa entre em contato com esse discurso, possa perceber os discursos pelos quais ele está sujeito ou aos quais ele está se sujeitando. Quer dizer, questionar
para que a gente consiga abrir espaço para a diversidade. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, da nossa discussão. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você pensa sobre esse assunto. Se você gosta de entrar em contato com discursos distintos, diversos, discursos psicanalíticos, eu sugiro que você então se inscreva no meu canal e acompanhe as discussões aqui, que são bem interessantes. Bom, eu espero ver você então no próximo vídeo e até mais. Gente, que avião que é esse que não para de passar? E também pensar... O que mais pensar, gente? Deixa eu olhar aqui na minha cola. E a gente precisa escolher...